Irmãos, hoje eu não vou ler um texto específico para ancorar a nossa reflexão, mas eu quero primeiramente orar antes de trazer a palavra propriamente dita. Eu peço que você, junto comigo, abaixe a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que pode transformar a nossa vida através da ação do teu Santo Espírito, porque é o Espírito Santo, quem vivifica esta palavra e quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, nós queremos, antes de recebermos a tua palavra, Senhor, a reflexão sobre ela, nós queremos mais uma vez clamar o sangue de Jesus sobre nós, ó Pai. Eu clamo o sangue de Jesus sobre mim, sobre a minha vida. Eu preciso do Senhor, junto com os meus irmãos, precisamos de Ti, ó Pai. Nos lava com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, passando por todo o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, que sejam lavados, limpos pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai, porque estamos juntos aqui para ouvir o Senhor falar. Não sou eu quem irei falar, Senhor, eu sou apenas o mensageiro, quem vai entregar o que o Senhor quer falar. Então que todos nós estejamos atentos ao que o Senhor quer falar e que o Senhor me ajude, Pai. A minha dependência está completa no Senhor, ó Pai. Eu preciso de Ti, então que o Senhor me ajude a estar aqui compartilhando esta palavra com os meus irmãos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Irmãos, obviamente nós vamos ler textos da palavra ao longo dessa reflexão, tá? Mas eu vou iniciar de uma forma um pouquinho diferente, já expondo aí o tema da nossa mensagem. Conseguiu baixar lá para mim, Gabriel? Por favor, coloca lá para mim. Obrigado. Eu vou ficar mais ao lado aqui para os irmãos, para não atrapalhar os irmãos acompanharem a projeção, tá? Então, eu sempre digo, é difícil dar título, irmãos, para pregação. Mas o título que aprouve a darmos essa pregação hoje é As Cores da Salvação. As Cores da Salvação, tá? E eu quero falar um pouquinho aqui sobre cores. Pastor, mas não está na igreja, tem que falar da Bíblia. Nós vamos falar da Bíblia, nós vamos chegar lá, tá bom? Mas eu quero falar um pouquinho sobre cores, tá? E pode passar lá para mim, por favor? Eu quero dar uma definição aqui, vocês podem acompanhar ali comigo, a definição de cor. Cor é uma percepção visual ou impressão produzida nos olhos, através da luz refletida nos corpos ou absorvida por eles. Que bonito, né? Que bonita essa definição, complicada, né? Simplificando, irmãos, basicamente é o reflexo da luz de um objeto sobre os nossos olhos. É isso. A cor, ela não é algo palpável, material, né? Ela é algo imaterial. Então é por isso que se fala que é uma impressão ali, ó, percepção visual ou impressão, porque é algo que nós vemos, mas nós não conseguimos apalpar, né? Tocar, certo? Então é basicamente o reflexo da luz de um objeto que chega aos nossos olhos e o nosso cérebro interpreta como determinadas cores. Não vou me ater aqui à parte anatômica, enfim, tudo isso, funcionamento biológico, mas basicamente é isso que acontece, tá? E eu quero pensar com vocês, nessa questão de cores, nas cores à luz da Bíblia, nas cores à luz da palavra. Por incrível que pareça, a Bíblia menciona, e muito, na verdade, em várias passagens, situações de cores, né, de determinados objetos, né, no próprio templo, né, tabernáculo, quando foi para ser construído, eram mencionadas cores, era muito específico, né? E eu quero pensar com vocês sobre as cores à luz da Bíblia, tá? Depois eu vou passar essa imagem de novo ali para poder falar sobre um outro ponto, mas pode passar lá para mim, por favor. Branco, eu deixei, né, os outros têm uma amostra da cor, mas esse eu deixei branco porque é o próprio slide, né? O próprio fundo ali. Então, o branco, nós podemos ler lá em Salmo 51, versículo 7, né? Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. A neve é o quê? Que cor? Branca, claro. E essa é a oração de Davi, né? Confessando o seu pecado ali, né? Em relação a Batseba, Urias, né? Então, quando o Senhor
perdoa os nossos pecados, quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós nos tornamos de que cor? Branca, mais brancos do que a neve, certo? Muito bem, pode passar lá para mim, por favor. Azul, cor azul. Eu esqueci, acho que eu coloquei a referência, acho que saiu do slide ali, mas não há problemas. Esse texto ali está em Êxodo capítulo 24, versos 9 e 10, tá? E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Safira é uma pedra preciosa, né? Que é da cor azul. Muito bem, e aqui fala que essa cor, onde o Senhor colocava os seus pés, ela era parecida com o céu, né? O azul do céu, né? Então veja, mais uma referência bíblica ali sobre essa cor, né? Pode passar, por favor. Oséias 14:8, a respeito do verde, né? Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Palavra do Senhor ali, por intermédio de Oséias, né? Então, o verde, eu esqueci de falar antes só, me perdoem. Eu passei as duas primeiras lá, acabei me esquecendo. Do significado, né? A gente volta lá rapidinho. Volta para mim o branco lá, por favor. Obrigado. Isso, bem rapidinho. O branco, então, como a gente leu ali, né, o perdão dos pecados, ele indica purificação, pureza, né, santidade, nesse sentido, né? O azul, pode passar, isso. O azul, ele indica, então, a presença de Deus, né? O Senhor colocava os seus pés sobre uma pavimentação, um tipo de pavimentação azul, como safira, como a claridade do céu. Então, o azul, ele remete à presença do Senhor, né, a presença de Deus. E por fim, né, mas continuando, o verde, né, que nós lemos ali sobre o cipreste verde, né, que é do Senhor que procede o fruto, o sustento, né? E o verde, ele traz exatamente isso, a questão do alimento, do sustento, da esperança, renovo, a provisão de Deus, né? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão comigo? Amém, glória a Deus. Pode passar lá para mim, por favor. Vermelho, sumiu ali a referência, mas está lá em Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então aqui uma referência direta à cor vermelha, né? Além do próprio nome ali, vermelhos como o carmesim, ele fala da escarlata, né? Escarlate, a tonalidade avermelhada, né? E o vermelho, então, ele indica justamente essa questão do pecado, né? Quando nós estamos tingidos, vamos dizer assim, ou manchados de vermelho, isso remete à questão do pecado, né? Figurativamente, né? Mas também remete à questão do sacrifício de Jesus por nós, né? Porque o vermelho também nos lembra do sangue, né? O sangue do Cordeiro de Deus que foi imolado, né, na cruz. Pode passar, por favor. Roxo, muito bem, roxo. Texto de Cantares de Salomão, capítulo 3, versos 9 e 10. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Fez-lhe as colunas de prata, a espalda de... Estava espalda mesmo, tá? Não é que está errado, não. Espalda de ouro, o assento de púrpura, e tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Então, só explicando aqui, o rei Salomão fez para si um palanquim, ou então liteira. Já viu que naqueles filmes, né, normalmente indiano, questão assim, é como se fosse aquela cadeira, tem uma cabine, né, coberta, e tem duas varas, uma de cada lado, e os servos ali, os escravos, vão carregando a pessoa sentada lá em cima, né? Em filmes tem isso, né? Então, isso que quer dizer palanquim, tá? Que ele está falando ali. E ele fala que, final da segunda linha, né, o assento de púrpura, o rei Salomão fez para si, né, esse ornamento, com assento de púrpura. Púrpura é justamente essa tonalidade roxa, né? Então ela remete a isso, a realeza, certo? Tanto é que o Senhor Jesus, numa forma de zombaria por parte dos soldados, mas o Senhor Jesus, ele foi, antes de se encaminhar para o Gólgota, ele foi coberto ali com uma capa na cor púrpura, né?
eu não me recordo agora em qual dos evangelhos que está registrado, ou se em todos, enfim, mas o fato é que o roxo ele remete à realeza, né? Passa para mim, por favor. Cinza. Daniel 9:3 diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Claro que também aqui ele está falando da cinza, do restante daquele material resultante da combustão. Mas esse material, as cinzas, são de que cor? Cinza, né? Propriamente, o nome dela. Então o cinza, ele remete a isso, à humilhação, à súplica, ao lamento, ao arrependimento, né? Nesse tempo aqui, o costume deles em arrependimento era colocar o rosto em terra, né? Encostar nas cinzas mesmo, né? E por fim, o último exemplo que eu citei aqui de cor específica, pode passar lá. Preto. Propositalmente a tela ficou, né, preta por conta disso. E o texto ele fala, sumiu a referência ali, mas está em Jó, capítulo 3, versos 1 ao 5. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, seu dia de nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-nos as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante tudo o que se pode enegrecer o dia. Então ele tem várias referências ali à cor preta, né? Quando fala em trevas, né? Converta-se aquele dia em trevas. E veja que interessante, eu falei que a cor é quando a luz reflete de algum objeto, né? Sobre o nosso olho. Veja que ele fala, né? Nessa linha aqui: e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Interessante, né? De certa forma ele tem um princípio até da física, de alguma maneira aqui, né? Então, não havia luz refletida ali, não havia nenhuma cor ali. Era isso que Jó estava falando. Esse dia, de fato, é um dia maldito. Ele estava maldizendo o seu dia de nascimento, né? Depois de todas aquelas tragédias que se abateram sobre ele. Sobre as cores específicas, vocês estão comigo? Estão acompanhando? Amém. Passa lá para mim, está meio escurinho, mas tudo bem. Nós temos outro demonstrativo de cores na palavra, que é o arco-íris, né? O arco-íris possui alguma das cores que nós vimos aqui. E o arco-íris, passa lá o próximo, por favor. Ele tem essa ordem de cores, né? Vermelho, laranja, amarelo, de cima para baixo, né? Verde, azul, anil, que é uma tonalidade de azul mais escuro, né? E o violeta, que é o roxinho também, né? Então veja que várias dessas que eu falei antes constam ali no arco-íris, né? E o arco-íris, eu não estou falando aqui da Bíblia nesse slide, tá? Estou falando da física, né? Tá bom? O arco-íris, a definição científica, é um fenômeno óptico e meteorológico que ocorre quando a chuva seguida de iluminação solar. Esse, né, dá aquela chuvinha, depois aquele solzinho e aquela coisa linda parece, né? Esse efeito acontece devido, explicação científica, tá? A dispersão da luz branca em cores do espectro visível da luz, onde as gotículas de água funcionam como um prisma. A luz ultrapassa a gota e se espalha em várias cores perceptíveis aos olhos. É como se as gotas de chuva fossem de certa forma, uma barreira, o reflexo bate ali e se espalha em várias cores. Assim, simplificando muito, assim, é isso que ele está falando, a definição científica, tá? Do arco-íris. Mas passa lá para mim, por favor, Gênesis 9, do 11 ao 17, diz assim, ó: estabeleço a minha aliança convosco, palavra do Senhor. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra.
Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Que lindo, né? Sinal da aliança do Senhor conosco. Sinal da aliança do Senhor comigo e com você. Né? Que coisa mais linda. Pouco diferente da explicação científica, né? Eu prefiro essa. Honestamente, eu prefiro essa. E pensando tudo isso em questão de cores, né? Cores. O tema que eu intitulo, aliás, o título que eu dei para essa meditação foi As Cores da Salvação, né? Eu falei um pouquinho aqui sobre as cores propriamente ditas, sobre o conceito, o significado, referências bíblicas, né? Mas eu queria ler com você, eu acho que eu coloquei o slide ali. Passa o próximo lá para mim, por favor. Isso. Gênesis capítulo 1, versículos 1 ao 5. Tá? O episódio da criação. Primeiro momento ali da criação, relatado. Me acompanha ali, acompanhe junto comigo, por favor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Isso. Veja ali, pode deixar essa tela aí. Veja que no versículo 2, ele dá a referência em questão das trevas, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia, né? Não havia nada, né? Havia somente trevas, ou seja, uma escuridão sobre a face do abismo. O Espírito de Deus andava, pairava ali sobre a água, né? Sobre as águas, né? Interessante, já tinha água, né? Enfim, mas não vou me ater nesse ponto agora. Mas o fato é que trevas, ele indica a questão da cor preta, né? Escuridão, certo? Ausência de luz. E no hebraico, além do significado propriamente dito de escuridão, de escuro, né, a ausência de luz, essa palavra ela tem o sentido de caos, destruição, miséria, tristeza, maldade. Ela tem esse contexto do original hebraico, tá? E quando a gente olha no versículo 3, que Deus fala assim, né, disse Deus: haja luz, e houve luz. Né? Houve luz, resplandeceu a luz, né? Ficou tudo clarinho. Eu vejo que é como se Deus de fato trouxesse uma ordem, literalmente uma clareza em meio ao caos e à destruição. Porque era isso que havia: a escuridão, medo, né? E esse contexto que eu falei do hebraico, né? Maldade, destruição, caos. E Deus traz luz sobre isso, né? E aqui eu vejo que são duas referências diretas. Sabe para quem? A quem? A Jesus. Duas referências diretas a Jesus aqui. Primeiro, quando ele fala, e eu sempre repito isso, os irmãos já acho que já estão cansados de ouvir eu falar sobre o verbo, que eu amo essa passagem, mas no versículo 3, disse Deus. Quando Deus diz, aí está Jesus. No disse, porque Ele é o verbo. E Ele é o verbo, não apenas o verbo, mas é o verbo que se encarnou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então disse Deus, primeira menção sobre Jesus, a gente tem aqui, porque disse é um verbo. E foi por meio dele que foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se Deus não houvesse dito, se Deus não houvesse falado, as coisas não teriam acontecido. Mas Deus disse. Deus proferiu a palavra. Eu falei sobre isso alguns domingos atrás. Então, quando Deus diz, isso é por intermédio de Jesus. Jesus está ali, nesse dizer, como verbo de Deus. E depois, no versículo 3 ainda também, haja luz, e houve luz. Luz é a segunda referência à pessoa de Jesus que a gente tem aqui. Veja, numa frase tão pequena, né? Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Duas referências sobre Jesus, diretamente aqui. Porque quando ele fala de luz, e aí você pode passar lá para mim o próximo, por favor, ele está falando de fato sobre o que está ali em João capítulo 1. Essas duas passagens são paralelos. Gênesis 1, do episódio da criação, e João capítulo 1.
Quando João fala ali, você pode acompanhar, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo de fato era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Veja o que eu falei agora, né? Quando Deus disse, Jesus estava lá. Jesus estava no meio do processo da criação. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E agora veja o versículo 4 aqui comigo. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Luz. E disse Deus, haja luz. E houve luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ali, quando o Senhor fala na criação, haja luz e houve luz, ele está falando, não é necessariamente da luz. Até porque os astros, eles nem haviam sido criados. O Sol não havia sido criado ainda, especificamente os astros, toda a criação ali. Mas ele está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus aqui, que Jesus é a luz dos homens. Como João escreve depois, a luz resplandece nas trevas. Houve luz sobre as trevas na criação, no Gênesis. E a luz resplandeceu nas trevas, quando Jesus se manifestou. E as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevaleceram contra a luz. Então veja que, de fato, Jesus é este verbo vivo, aquele por meio do qual foram feitas todas as coisas. E aquele que é a luz que resplandece sobre as trevas, aquele que ilumina a vida do homem, aquele que traz luz a todas as coisas. Pensando nisso, assim, primeiro eu falei das cores, e aí eu falei das referências a Jesus, né, sobre o episódio da criação, e pensando realmente nas cores que eu falei ali antes, eu quero que você preste atenção numa ilustração que eu vou contar aqui, uma pequena história. Vou tentar não me alongar muito, mas ela é intitulada O Filho. O Filho. Tá? Essa história conta que um jovem milionário e o seu filho tinham um ótimo relacionamento e uma grande paixão em comum, que eram as artes. Gostavam muito de quadros, de pinturas, né? E como eles eram muito chegados, muito unidos, eles passavam horas e horas admirando os quadros que eles tinham em casa. Tinha toda uma galeria, como eles eram muito ricos, eles tinham uma galeria particular, né? E eles ficavam ali conversando, admirando e tudo mais, e tudo ia muito bem naquela casa. Até o dia em que eles receberam um telegrama do governo, onde aquele jovem estava sendo convocado para a guerra, né? E depois de alguns dias ali, tem que acontecer tudo muito rapidamente, aquele jovem, ele então parte para guerrear pelo seu país, né? E ele era muito forte, muito corajoso, mas no meio ali de uma situação na batalha, quando ele estava resgatando outro soldado, e preste bem atenção nisso, ele estava resgatando outro soldado, ele acabou sendo, que estava ferido, né, o colega dele, ele acabou sendo morto em batalha, esse filho. E quando recebeu notícia da morte do seu filho, o pai sofreu profundamente. Só que um mês mais tarde, depois, alguém bateu na porta daquela casa. E era justamente um jovem com uma grande tela nas suas mãos, uma pintura. E o pai, né, surpreso com tudo aquilo, convidou o rapaz para entrar e falou, e eles começaram a conversar, e o jovem então falou para ele assim: o senhor não me conhece, mas eu sou o soldado que o seu filho salvou na ocasião em que ele foi baleado e morreu na guerra. Foi a mim que ele salvou. Mas na verdade não foi só a mim, ele salvou muitos outros naquele dia, no campo de batalha. Eu fui o último, que foi quando aconteceu a situação. E ele estava me levando para uma base segura quando foi atingido por uma bala. Mas durante os dias em que a gente esteve junto, e ele seguiu falando, ele falava muito do Senhor. Ele falava muito na paixão de vocês pelas artes, no quanto vocês se davam bem. E ele estendeu então os braços em direção àquele pai e entregou a tela. E ele falou assim, ó: Senhor, eu sei que eu não sou um artista famoso. Eu sei que eu não sou um artista famoso, mas eu sei que o seu filho gostaria que o senhor ficasse com esse quadro. E o pai pegou a tela, então abriu ali o embrulho de presente, né? E ficou admirado com o presente, porque era uma pintura do filho. Era um retrato do filho, né?
que aquele rapaz, o soldado que foi salvo, havia feito, né? E ele se emocionou muito ali com aquela visão, ali, com aquela experiência, né? E ele agradeceu, então, muito o presente. Ambos, depois ali de um tempo, se despediram, né? E o pai pendurou a tela antes de chegar na sala da galeria deles, ali no corredor, né? Porque ele falou, quando as pessoas vierem visitar aqui, eles vão ver primeiro o quadro do meu filho. Depois eles vão ver as outras, né? E, passado alguns anos ali, aquele homem morreu. E em seguida foi anunciado ali a questão do leilão daquelas obras de arte. Foi feito todo o procedimento ali, inventário e tudo mais. Mas foi feito um leilão, foi anunciado um leilão com todas as obras, todos os quadros, muitos quadros valiosíssimos, né? E muita gente rica, muita gente importante foi até aquela casa, interessada, empenhada, e queriam gastar muito dinheiro para arrematar aquelas obras, né? E a pintura do filho estava em exposição e também disponível para ser arrematada, né? Para lances. E o leiloeiro então deu início ao evento, batendo o martelo e falando assim: senhoras e senhores, vamos então começar o leilão, primeiramente com o quadro O Filho. Primeiro quadro que seria leiloado, né? O Filho. Quem vai dar o primeiro lance? Quantos senhores oferecem por este belo quadro? E ninguém se manifestou. Silêncio absoluto. Alguns segundos depois, alguém falou lá no fundo da sala: nós queremos ver a grande coleção. Deixe esse para depois. Esse não é importante. Mas o leiloeiro insistiu. Alguém oferece um valor para essa pintura? 200? 100? Foi baixando, né? Baixando a oferta. E outra vez você ouviu a voz: não viemos aqui por causa deste quadro. Por favor, passe para as demais obras de arte. Nós estamos interessados nelas. Comece o leilão de verdade. Mas o leiloeiro insistia. Quem quer levar? O filho. Quem quer levar o filho? Quem arremata? E finalmente alguém levanta a mão e fala assim: eu pago 15 pelo quadro. Eu pago 15. E era o antigo jardineiro da casa. E como ele era muito pobre, era o único valor que ele podia dar, né, por aquele quadro. E o leiloeiro então gritou: temos 15. Alguém dá 20? Eu li aquela coisa toda, né? Alguém dá 20? Alguém dá mais pelo quadro Filho? E ninguém. Na verdade, as pessoas começaram a se irritar. Nenhum de nós veio aqui por esse quadro. Nenhum de nós quer saber o Filho. Nenhum de nós. Nós queremos as pinturas realmente valiosas. Então o leiloeiro bateu o martelo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido por 15 para aquele senhor lá do fundo. E a mesma voz que lá estava gritando, né, para passar para o leilão de verdade: aleluia, graças a Deus, agora nós vamos para o que realmente interessa, para as obras valiosas, né? Mas o leiloeiro então, ele deu um comunicado que surpreendeu a todos: o leilão está encerrado, senhores. Os participantes indignados: o que o senhor está falando? Que palhaçada é essa? A gente veio aqui para arrematar as obras de arte. O senhor não pode fazer isso. Nós nem vimos as outras peças, nem pudemos fazer lances. E o leiloeiro então explicou: eu sinto muito, senhores, mas quando me contrataram para realizar esse leilão, deixaram claro que havia um segredo que não poderia ser revelado até o momento apropriado. De acordo com o testamento do proprietário, apenas o quadro O Filho seria leiloado. Aquele que arrematasse essa pintura receberia todas as demais. Todas as outras obras de arte, herdaria todas as posses. Então aquele senhor lá do fundo que quis o filho vai ficar com tudo, com todo o restante. Acho que está clara a mensagem, né? Deus entregou o seu único e amado filho para morrer por nós numa cruz, mas muitos ainda não querem receber o filho. Muitos não estão interessados no filho. Mas quem escolhe o filho se torna herdeiro de tudo que o pai tem. Aleluia. 1 João capítulo 5, verso 11 fala: e o testemunho é este. Eu peço que já venham se arrumando aqui, por gentileza, o pessoal combinado ali com as crianças, por favor. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. Ponto.
E enquanto os irmãos vêm aqui se ajeitar, eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência para até arrumarem as crianças aqui, por favor. Nós vamos cantar 2 canções aqui. Com a graça de Deus nós vamos conseguir, lidando com as crianças aqui. Mas elas justamente falam sobre essa questão, não apenas de Jesus, mas das cores, né? Eu falei a respeito das cores. E nós vamos cantar também a respeito disso e a respeito da cruz. Como eu falei, eu peço que os irmãos aguardem só alguns momentos para nós podermos ajeitar aqui então as crianças, tá bom? Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho na flor. Quem pintou o mundo, quem
Glória a Deus. Aqui está o... Eu falo isso para a glória de Deus, mas está o resultado do trabalho que vem sendo feito lá atrás também, né? Eles não vão lá tão somente para brincar, para passar tempo, né? Eles vão lá para louvar o Senhor, eles vão lá para aprender de Deus, né? E aquela fala de Jesus, né? Muito propício a gente lembrar que da boca das crianças procede, né? O perfeito louvor. E eu quero encerrar aqui, irmãos. Na verdade, eu pretendia falar menos, mas eu acabei me estendendo um pouco. Mas eu quero apenas relembrar algumas coisas do que a gente já falou aqui. Jesus veio para colocar ordem em meio ao caos que muitas vezes está na nossa vida. Ele como luz que resplandece sobre as trevas. Ele quer ser essa luz que muitas vezes resplandece sobre o nosso coração, sobre áreas escuras do nosso coração, do meu e do teu, de cada um de nós aqui. Ele morreu pelos nossos pecados para nos libertar da miséria e da escuridão. Vou ficar aqui. E ele ressuscitou. Ele não, como eu falei, ele não está morto. Ele não permaneceu naquele túmulo, mas ele ressuscitou e hoje ele vive. Ele está à direita do Pai e conosco através do teu Santo Espírito, né? E hoje ele continua disposto a colocar ordem em meio ao caos que muitas vezes a nossa vida se torna. Ele está disposto, ele está ao nosso lado para ser essa luz que ilumina a nossa vida. Mas nós também precisamos nos posicionar no que compete a nós e buscar aquele que pode mudar a nossa vida e a nossa história, né? Tiago 4,8 fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Nós precisamos escolher o filho, irmãos. Nós precisamos escolher o filho. Aquelas pessoas naquele leilão da história estavam interessadas em muitas outras coisas, aos olhos delas mais valiosas. Elas não escolheram o filho. E nós? Nós estamos escolhendo o filho todos os dias? Eu e você? Eu sou o primeiro, né, a me colocar. Eu e você. A gente precisa escolher o filho todo dia. Amém? E se fosse para... Essa música acho que é bem propícia, assim, mas na minha pequenez, na minha ignorância, né, e não saber nada assim, né, diante de Deus, mas se fosse para dizer ali das cores da salvação, eu diria, opinião minha, o que essa música falou ali, que seria o vermelho e o branco, né? Vermelho porque é do sangue de Jesus que nos lava, e o branco porque nós nos tornamos mais salvos do que a neve quando nós somos lavados, né? Para mim são essas, né? Mas eu agradeço a Deus por esta palavra, agradeço a Deus pela vida de vocês, e eu quero orar antes de nós passarmos ao momento da ceia pascal, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque se nós temos vida, é por teu intermédio. Se nós estamos aqui, é por teu intermédio, Jesus. E nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido um Deus que tem trazido luz ao nosso viver. Nós te louvamos por isso, mas de repente, Pai, alguns de nós aqui, e eu me coloco junto, Senhor, no coração de alguns de nós pode haver ambientes, pode haver alguns cômodos ali no nosso coração que ainda estão em trevas, Pai, que o Senhor não... Que a tua luz não penetrou, Senhor, que está em trevas, que está sem esse colorido de uma vida com o Senhor, ó Pai, que está sem a tua presença, está sem a tua esperança, está sem a tua alegria, Deus. Então que em nome de Jesus o Senhor ministre, Espírito Santo de Deus, a nossa vida, de cada um de nós aqui nesta manhã, Pai, de forma que nós possamos entender, ó Pai, aonde a luz do Senhor precisa entrar, aonde precisa de uma renovação, de uma pintura, de certa forma, como nós vimos aqui, ó Pai, com essas cores, ó Pai, simbolicamente falando, aonde está em trevas, onde está cinzento, onde está turvo, que o Senhor possa vir com o teu Santo Espírito, ó Pai, e trazer renovo, e trazer novas cores, nova esperança para o nosso viver, Pai. Para a tua glória que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glórias a Deus.